O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade, eu vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Vamos acolher com muito carinho o que as crianças, o que os catequistas prepararam para nós, exatamente sobre este evangelho que nós acabamos de ouvir. Então vamos acolher com muito carinho e depois eu dou uma mensagem no final. Essa história de hoje nos mostra que precisamos fazer a nossa escolha. E se escolhermos de coração, encontraremos o pastor mais amoroso desse mundo. Encontraremos um lugar prometido. E devemos saber que Deus jamais nos deixará. Existe uma tribo lá na floresta amazônica chamada Tu tá com nós ou não tá? Esse seu cacique era o famoso e amoroso Pena Azul Paz e Amor. O cacique ensinava a cuidar da natureza, amar e respeitar os outros. Essa tribo vivia unida e feliz. Colhiam frutas, cuidavam dos animais e das plantas. Era uma tribo que seguia os passos do grande chefe. Tô com Deus, tô com tudo. Mas acontece que uns índiozinhos se perderam pela floresta. Ficaram desesperados. Gente, o cacique diz que devemos ouvir. Gente,
cacique disse que devemos ouvir uma voz para acharmos o caminho. É difícil se a gente errar. Nós reconheceremos a voz do cacique. Vamos, por aqui. E quando entraram pela floresta, ou só ouviram barulhos horríveis. Então voltaram pelo mesmo caminho. Bem que desconfiei. Não podia ser a voz do cacique. Precisamos ouvir com o coração. Vamos, por aqui. Novamente, escutam barulhos estranhos, e restando apenas mais um caminho, e com muito medo, resolveram seguir em frente. É você. Eu não. Vamos junto e devagar. Junto. Seguem em silêncio, e o som vai aumentando. Uma voz doce as convida para entrar. Tô com Deus, tô com tudo. Tô com Deus, tô com tudo. Tô com Deus, tô com tudo. Eles ficaram felizes, pois reconheceram a voz do chefe e voltaram para a sua tribo. E vocês, também estão reconhecendo a voz do pastor? Ou estão se deixando levar pela voz do mundo? Pois é, que acontece, crianças. A cada dia escolhemos caminhos para entrar. Precisamos estar atentos para não nos deixarmos levar pelo entusiasmo das coisas do mundo e nos enganar com as portas erradas que não nos levam a Deus. Podem ficar um pouquinho aqui. A tribo, tu tá com nós ou não tá? Eles nos ajudaram a compreender o Evangelho da seguinte forma. Havia o chefe da tribo, havia a tribo, e parte desta tribo estava perdida. Nós não ouvimos aqui, mas havia alguns barulhos que parte desta tribo perdida estava ouvindo. E parte desta tribo ouvia a voz do pastor. A parte que estava perdida só conseguiu entrar de novo na tribo, fazer parte da mesma tribo, quando de fato eles conseguiram parar de ouvir os barulhos, parar de ouvir outras vozes e começaram a ouvir a voz do cacique, do pajé, não é isso? Pois é. Eles nos ajudaram de uma maneira muito simples a compreender o Evangelho da seguinte forma. Nós, família, comunidade, sociedade, quer queira ou não, formamos uma grande tribo. E quer queira ou não, nos dias de hoje, nós temos inúmeras vozes que nós podemos considerar como barulhos. Um fala uma coisa, o outro fala outra, o outro quer colocar uma coisa na sua cabeça, o outro quer... e assim por diante. Vários barulhos. E nós podemos correr o grande risco de não permitir que a gente escute a única e verdadeira voz que pode nos conduzir à última frase do Evangelho. Vocês se lembram? Qual que é a última frase do Evangelho? Eu vim para que todos tenham vida e tenha em abundância. Na medida que a sociedade, que a comunidade, que a família escuta a voz de Cristo, bom pastor, então esta família, esta tribo, ela terá vida em abundância. O exemplo é muito simples. Crianças,
A imagem mais bonita que nós podemos ter hoje do Cristo Bom Pastor, de modo especial para as crianças, são os pais. Quando os pais falam, o que eles querem? Eles querem conduzir, eles querem ajudar. Quando você não escuta a voz do pai ou da mãe, o que acontece? Acontece nada? Não? Geralmente acabamos fazendo alguma coisa errada, porque nós não damos ouvidos aos nossos pais. Da mesma forma da nossa vida, se a gente não escuta Deus, temos uma grande chance de sempre fazermos coisas erradas. Agora, o versículo 2 e 3 do Evangelho, ele é muito interessante, porque Jesus passa para nós uma imagem muito bonita dele querendo primeiro entrar na nossa vida. Eu pergunto a vocês, como é que Deus pode entrar na nossa vida? Por onde que Ele pode entrar na nossa vida? Qual é que é a imagem no corpo humano aonde Deus é capaz de entrar? Me parece que é muito simples, que é o coração. Não é isso? Deus é capaz de entrar na vida de uma pessoa pelo coração. Só que, quem que tem a chave do seu coração? É São Pedro? Quem que tem? Somos nós mesmos. A imagem bonita do Cristo Bom Pastor não é só o Jesus que tem uma ovelhinha nas costas. Lá na entrada da Capela de Sacramentos, tem um quadro na parede, que é um quadro muito bonito, que é também a imagem do Cristo Bom Pastor, que ele está batendo numa porta. O que significa isso? Cristo, ele bate na porta do nosso coração, mas ele não pode entrar, e ele não vai entrar, se você não abrir a porta do seu coração e permitir que ele entre. Eu vou ler no versículo 3. Olha o que está escrito no versículo 3. Primeiro no versículo 2. Quem entra pela porta é o pastor da ovelha. Quem bate na porta do nosso coração é Jesus. Ele só entra se eu permitir. Versículo 3. A esse o porteiro abre. Ou seja, a esse cada um abre ou não abre o coração. E as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome. E olha a expressão bonita. Conduz para fora. O que significa isso? Deus entra no nosso coração, entra na nossa vida e nos conduz para fora. Conduzir para fora de quê? Conduzir para fora de tantas mentalidades que nós temos que não nos ajudam. Conduzir para fora no sentido de olhar o mundo com o olhar de Cristo, com o olhar de Deus. Há tanta coisa que nós precisamos mudar e nós não conseguimos perceber que nós precisamos mudar. Todos nós somos frágeis, pecadores, limitados. Em outras palavras, cabeça dura. Quando Jesus entra na nossa vida de verdade, quando nós experimentamos Cristo de verdade, Ele nos conduz para fora, nos conduz para a liberdade. Os últimos versículos do Evangelho, Jesus começa a explicar dizendo assim: aqueles que vieram antes de mim são o quê? Ladrões e assaltantes. Quem são essas pessoas que Jesus estava falando? Estava falando dos mestres da lei, dos doutores da lei, que obrigava as pessoas à fé, obrigava a uma religião.
enquanto que Jesus vem trazer uma proposta. E qual que é a proposta de Jesus? Seja livre. Busque a Deus com liberdade. Seja inteiramente livre. Seja conduzido para fora, para que você experimente verdadeiramente Deus. Qual é que é o lema mesmo da tribo? O lema. O nome está aí. Vamos lá. Não, ninguém escutou não. Vamos lá. Então vamos ajudar o lema aí. Tô com Deus. Vocês têm certeza disso? Pois é. Esta deveria ser a nossa verdadeira certeza. Estou com Deus. Estou com tudo. Tenho tudo na minha vida. Creio